Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sou o pastor Leandro, para mim é um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus, nesta lição tão maravilhosa que trata sobre a supremacia das Escrituras. Desta feita eu quero falar sobre a lição de número 9, que tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Desde o início do ano estamos trabalhando alguns temas que são importantíssimos e já estamos na lição de número 9, caminhando para o final. E eu quero te convidar a participar comigo desta aula, a se dedicar sobre esse assunto, a se debruçar naquilo que temos visto e ouvido acerca da própria Bíblia, para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Eu, como de praxe, estou projetando aí na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Mas antes de começar a aula, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a propagação desse canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para anunciar o Evangelho de Cristo. Vem comigo para mais uma aula, será muito proveitoso, para a glória de Deus. Como eu disse, a lição é de número 9 e tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. O nosso texto áureo está no Salmo 119, verso 107, que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática nos diz que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Em relação à leitura diária, que eu sempre recomendo que você utilize como seu devocional, na segunda, Deus controla o curso da história humana. Na terça, Deus é fiel o tempo todo. Na quarta, a sabedoria requer ações práticas. Na quinta, a pessoa temente a Deus recebe honra. Na sexta, nada acontece fora da vontade divina. E no sábado, do coração procedem as fontes da vida. A nossa leitura bíblica em classe está em dois textos que são Deuteronômio capítulo 6 e Livro dos Salmos capítulo 119. Deuteronômio 6 nos diz, a partir do verso 20: Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos agora para o Salmo 119, a partir do verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Bem, sobre esses textos iremos nos debruçar. Os hinos sugeridos são 342, 390 e 580 da harpa cristã. É importante salientar que estamos prosseguindo em nosso estudo bíblico sobre as Sagradas Escrituras e nessa lição temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Então perceba que desde a primeira lição, o foco são as Sagradas Escrituras. E hoje vamos falar de um panorama acerca desses livros citados. Vamos, durante a lição, destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Judá, de Israel e de Judá.
Então, foco nos livros históricos. Vamos conhecer a estrutura e características da literatura bíblica poética e sabedoria, então são os livros poéticos, e tentar mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Esses serão os objetivos específicos. O que eu posso dizer na introdução? Que a Bíblia usa vários gêneros literários para expressar a revelação divina. Os livros históricos utilizam-se muito de narrativa, enquanto que os livros poéticos recorrem ao texto lírico. Diante disso, vamos analisar as experiências e as instruções que são relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. O tópico 1 nos fala sobre as histórias do Antigo Testamento. Se olharmos para os livros históricos, o que iremos perceber? E após a morte de Moisés, Deus convocou Josué para liderar o povo rumo à conquista da Terra Prometida. As gerações seguintes, quando chegaram na Terra Prometida, precisaram disputar espaço com outras nações para assegurar sua herança. E o que registra isso? Os livros históricos. São um total de 12, que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Êxodo e Neemias, cerca de 400 a.C., momento em que o povo retornou do cativeiro, reconstruiu a cidade, os muros, o templo. Nesse período, Israel experimentou a providência e proteção, além do juízo divino. E o que esses relatos demonstram? De forma muito clara que Deus é aquele que controla o curso da história. Então, o panorama bíblico explicita isso, porque quando nós olhamos os fatos ocorridos, quando nós observamos a atuação de Deus em relação a esses fatos, observamos que Deus é quem controla a história. Falando do tópico 2, ou subtópico 2, dentro do tópico 1, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel, até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos de história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel. E aí eu quero chamar a atenção para algo importante. Cada um andava como queria. A referência de Juízes 21, 25 explicita isso. Por essa razão a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Qual foi o resultado disso? Os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, o povo se arrependeu e Deus levantou libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam a fidelidade e a misericórdia divinas. É curioso atentar que, na época dos juízes, como não havia uma liderança firme, forte, centrada em Deus, o povo começou a se dispersar. E esse retrato acontece nos nossos dias, em relação à igreja, em relação aos governos. Onde não há uma liderança firme, que obedece a Deus e que instrui o povo, a tendência é que as pessoas fiquem dispersas, a tendência é que o governo se perca, a tendência é que as pessoas não tenham referência e andem segundo o seu próprio bel prazer. Isso lhes traz consequências graves, como aconteceu com o povo de Israel. Um outro aspecto é a história dos reis. Por volta de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Foi o primeiro rei em Israel, Saul. Porém, ele fracassou. Davi foi o seu substituto e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Não teria fim em que aspecto? Porque Davi foi um rei que promoveu a descendência do Messias, que é Cristo. E o reino do Messias é um reino eterno. Então aqui há uma linguagem profética em relação a esse aspecto de um reino que não tem fim. Salomão sucedeu Davi e após sua morte o reino se dividiu. Israel no norte, com 10 tribos, Judá no sul, formando 2 tribos. Ambos os reinos se rebelaram contra Deus e sofreram o juízo, indo para o exílio. Israel foi conquistado pelos assírios
e Judá caiu diante da Babilônia. Porém, Deus cumpriu a sua promessa, aquela que foi anunciada pelo profeta Jeremias, e após 70 anos trouxe de volta o seu povo para restaurar o trono de Davi. A esperança messiânica estava então se manifestando a partir daquele cumprimento. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então nós observamos durante essa cronologia que mesmo o povo pecando e errando e Deus aplicando juízo sobre eles se arrependiam. Deus então atuava no sentido de promover a paz e a restauração. E assim sucedeu, e o panorama bíblico confirma isso. O tópico 2 nos fala sobre os livros poéticos. Então, livros históricos, narrativas, histórias do povo de Israel. Livros poéticos e de sabedoria são livros sapienciais, livros que usam a linguagem lírica. São 5 livros chamados de sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Na Bíblia, esse gênero literário, lírico, livros poéticos, trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Quando olhamos para Provérbios, por exemplo, absorvemos ali lições práticas para o dia a dia. Eclesiastes, da mesma forma, foi escrito quase todo em prosa. Os outros livros em poesia, mas ambos falam de experiências práticas. De um modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos através dos versos. Talvez o tipo de linguagem crie uma identificação maior desses textos em relação ao leitor. Por exemplo, livro mais lido da Bíblia, Salmos. Qual o tipo de linguagem poética? Porque expressa sentimento. E isso faz com que o ouvinte se aproxime mais do texto. Falando sobre Eclesiastes, Provérbios e Jó. Eclesiastes, cujo cerne está na frase "é tudo vaidade", indica a efemeridade da vida humana. Por isso ele conclui dizendo que o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É importante destacar isso aqui. Provérbios nos fala acerca do temor ao Senhor como princípio da sabedoria. Então é o cerne do livro. Ele nos conclama a observar os princípios bíblicos, os princípios divinos, para nos tornarmos sábios. Então o autor enfatiza esse aspecto. Alguém que é temente a Deus é digno de ser honrado porque é sábio. Já falando de Jó, o seu tema é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Em relação a Salmos, Cantar e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor, e o seu livro nos fala sobre louvor, oração, adoração, expressa sentimentos, expressões do profundo da alma do salmista. Também é um livro de instrução, fala profeticamente sobre o Messias, fala acerca da necessidade de darmos glória devida ao nome do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. E quando olharmos para o livro de Cantares de Salomão, iremos observar que esse livro ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. O plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal, e o versículo-chave sintetiza o ideal de fidelidade entre o marido e a mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Muitas pessoas usam esse texto para fazer a aplicação do relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas o foco, a forma como foi escrito e demonstrado, trata acerca do amor no relacionamento conjugal. Então esses livros poéticos de sabedoria, eles expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus.
Guardemos isso, é importantíssimo. Uma mensagem ao coração, tópico de número 3. Vamos falar nesse tópico sobre 3 aspectos. Uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de adoração. Primeiro, soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, mantendo a estrutura da lição no aspecto de panorama. Então, ao estudarmos essa lição, podemos perceber de forma clara que o autor quis nos trazer um panorama bíblico para nós analisarmos o que vem escrito lá dos livros históricos e dos livros poéticos. Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, o feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Fiquemos com o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus desígnios. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria, está escrito em Provérbios. Tiago ainda reitera isso, dizendo: aquele, pois, que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. O propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos, vejamos aqui: andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. Então são todas referências de Provérbios, Eclesiastes, Jó, Cantares. Você pode depois se debruçar nessas referências para absorver essa mensagem de sabedoria que esses livros trazem para nós. Essas ações elas não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Olha que interessante. Para concluir, vamos falar sobre uma mensagem de adoração. E aqui o foco é o livro dos Salmos. Eles possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração do ser humano. Tais como, vejamos, medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Então temos lá Salmo 116, 3, 118, 14. Entre alguns relatos da vida espiritual podemos destacar o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido, o coração arrependido. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Salmo 119, verso 11, texto muito conhecido, mas que vale a pena repetirmos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que texto tremendo. Porque a palavra de Deus é quem produz vida, a palavra de Deus é quem gera no coração a sabedoria necessária para nos conduzir. Esse texto é muito forte, é uma mensagem verdadeira de adoração. Na conclusão, posso dizer que a experiência do povo de Deus na conquista da posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo.
Então, olha que ensinamento tremendo. Olha que lições formidáveis o Senhor traz para nós através dessa aula. Espero que você guarde no seu coração esse ensinamento, que ele possa gerar frutos na tua vida e que você seja bem-sucedido nos caminhos do Senhor. As histórias do Antigo Testamento, os livros poéticos e de sabedoria no Antigo Testamento, uma mensagem ao coração. Foi isso que eu quis passar para você. Espero que você tenha assimilado e que a cada dia você possa almejar e galgar uma posição de mais devoção, de mais compromisso, de mais intimidade com o Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua companhia. Está aí na tela um QR Code caso você queira ser um colaborador do canal. Na descrição do vídeo também tem algumas informações. Invista no reino de Deus, você estará sem dúvida fazendo algo que trará edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço e fique na santa paz do Senhor Jesus.